Ângelo. Bem, respondendo sua pergunta, hoje nós estamos passando assim por um período muito sombrio no nosso país. Por quê? Você se depara aí com leis, vou dar um exemplo para vocês, aqui foi aprovada há pouco tempo, a lei de... só para lembrar para vocês, eu sou do Acre, tá? De Rio Branco, capital, a cidade onde o pequeno Juan Maicon foi raptado pela mãe e posteriormente foi assassinado. Vou fazer um resumo dessa situação posteriormente. Então, a lei de stalking, veja bem, ela foi aprovada e pelo simples fato de você, é uma mulher, foi a vítima, o homem, se ele for condenado a 4 anos, simplesmente pelo fato dele ter cometido esse crime com uma mulher, ele vai ganhar mais 50% da pena. Resumindo, ele vai ser condenado a mais 2 anos, simplesmente porque ele cometeu esse crime contra uma mulher. Eu pergunto, isso é uma lei que realmente a gente pode dizer é uma lei séria? Porque fere a Constituição. Ela é bem clara, todos são iguais perante a lei. Então, a gente está passando por um... Você traz aí à tona, quando se aborda essa questão, a gente vê o que está muito em voga, o que a imprensa lacradora também utiliza muito, o modismo. Né? Agora está na onda o feminicídio. Claro que existem os casos aterradores, é óbvio e evidente que existem agressores masculinos que maltratam suas mulheres, não só dentro quanto fora de casa. Existe um contingente muito grande de homens que não têm a menor condição, nem moral, nem ética, nem psicológica de convivência em sociedade, muito menos com uma mulher. Lógico que existem esses monstros e eles não são poucos, mas a gente não vê a mesma repercussão, a não ser quando a imprensa quer fazer um sensacionalismo. Você não vê a questão do modismo, você não vê esse tipo de rótulos ou estereótipo. Vide o caso Elise Matsunaga. Agora, quando é um homem que comete qualquer tipo de agressão que culmina na morte da mulher, aí já vem o feminicídio, ou seja, estão dividindo o ser humano, nós não somos mais a raça humana. Então, sempre fala em minorias, essas presepadas, essas idiotices, porque a lei, conforme você fechou a sua fala aí antes de eu fazer esse adendo, a lei tem que ser para todos estamos debaixo da lei. Então, você não vê, por exemplo, um masculinicídio, você não vê esse tipo de rótulo, você vê o feminicídio, você tem a lei Maria da Penha, são coisas fundamentais hoje em dia, são coisas necessárias, como a própria lei Maria da Penha, mas a lei não está tratando o ser humano, está vitimizando muito mais a mulher. Repito, não que não existam, infelizmente, inúmeros casos de agressão e morte contra mulheres. Isso realmente é horrível, tem que ser coibido exemplarmente, mas o contrário também acontece. E ninguém vê a imprensa cobrando isso dos nossos supostos representantes, sobretudo no Congresso Nacional. Não, isso é verdade. Nós tivemos, no ano passado, o assassinato de um pai, o Lucas, no Paraná, né, amando da mãe do filho. Se comparar, houve também um caso parecido, você acabou de citar, e outra, o que foi cometido pelo goleiro Bruno. Então, não teve a mesma repercussão esse caso. Né? Então, a gente está diante de leis. Uma coisa que eu vou citar também aqui, a outra, que já foi aprovada no Senado e agora só falta passar pela Câmara dos Deputados Federais. A vara de violência doméstica, né, dentro da Lei Maria da Penha, ela vai ser responsável também, se essa lei for aprovada, por questões relacionadas à guarda. Então, gente, isso é muito perigoso, sabe? Está sendo tirada a competência e eles não têm a mínima qualificação para fazer isso. Isso, vocês procurarem juristas, vocês vão ver. Então, é muito preocupante, né? Outra coisa que eu vou citar aqui para vocês, nós se deparamos essa semana, todos sabem disso, o caso da pequena Laura. Nós temos aí um pai que está sofrendo ameaças simplesmente por conta que uma mulher procurou a imprensa para fazer falsas denúncias e agora a verdade apareceu, onde uma mãe que deveria proteger sua filha, ela colocava a criança em risco. Vejam
Olha qual era o ambiente em que aquela criança se encontrava, gente. Pelo amor de Deus. Então, hoje, é como o Aldir falou, nossas crianças, elas estão em perigo. E quando são colocadas pela mãe, a gente, sabe, não vê a mesma repercussão quando acontece com um pai, sabe, que causou alguma coisa. Um exemplo muito claro que eu vou dar aqui para vocês foi o que aconteceu com o pequeno Juan Maicon. Por isso que hoje, eu, juntamente com o avô paterno do Juan, criamos a Associação de Pais e Vítimas de Alienação Parental do Acre, Juan Maicon. A mãe procurou a polícia, né, mentindo, dizendo que o pai e o avô paterno eram criminosos. Automaticamente, a justiça pegou, ajudou até que elas saíssem do Acre, tá? O que foi que aconteceu? Só voltou para o Acre os restos que cabiam dentro de uma caixa de sapato dessa criança. Um ano antes dela matar, ela tirou o pênis, decepou o pênis da criança e costurou. No seu assassinato, ela foi lá, deu várias facadas na criança e decapitou a cabeça dele. Arrancou sua pele, queimaram e depois jogaram os restos em um bueiro. Então, aí eu procuro mostrar para vocês, olha o que hoje está acontecendo. Uma mulher procurou, tá, a justiça e prontamente, olha o que foi que eles fizeram. Deram tudo que ela precisava, a logística, deram para essa mulher. Hoje existem pais que passaram pela mesma situação, e se vocês verem a penúria, o que dá mais pena é das crianças, porque essas, sim, são as verdadeiras vítimas, tá? Dizer que hoje a mulher é a maior vítima de violência no Brasil, gente, é mentira. As maiores vítimas de violência no nosso país são as crianças. Até mesmo, ano passado, tivemos a advogada Jamile Anceslau mostrando isso, que a maioria, ela fez uma pesquisa, a maioria, tá, das denúncias contra homens de violência, a maioria é mentira. Se tratam de denunciações caluniosas, falsa denúncia, o homem não cometeu aquele crime. E detalhe, vou dizer aqui para vocês uma coisa, aqueles homens que não tiveram e não têm provas que eles cometeram aquilo, que como o Aldir deixou claro, a palavra da mulher já é uma prova. Se ele não conseguir provar que ele é inocente, ele é condenado. Só para vocês terem uma dimensão do que é que nós estamos falando. Você não conseguiu provar, mesmo, veja bem, você não cometeu um crime, mas você não conseguiu provar que você não cometeu aquele crime, agredir aquela mulher. Você vai ser condenado. Gente, isso é um absurdo. As pessoas precisam entender que quando se discute esse tipo de assunto, Evaldo, logo os lacradores vão querer dizer, vocês estão menosprezando, diminuindo a importância do que acontece com as mulheres, com os gays. De maneira alguma. Mas existe violência. Também precisa ser discutido, e muito bem discutido, porque a disparidade é muito grande, a desvantagem é muito grande. Então, as narrativas que são colocadas na cabeça das pessoas, introjetadas na cabeça das pessoas por uma imprensa podre que vive do sensacionalismo e de criar essas cortinas de fumaça. Quando eu digo cortina de fumaça, não é que os crimes não aconteçam, mas ficam batendo na mesma tecla o tempo inteiro, também não que não mereça repercussão, obviamente, mas não é pela importância que o assunto tem, mas sim pela possibilidade de continuar nesse tipo de lacração. Óbvio e evidente que todo tipo de agressão, todo tipo de crime tem que ser punido. Mas há quanto tempo se fala, se homenageia Marielle Franco, repito, não que ela não mereça nenhum tipo de homenagem, mas eu quero dizer que Marielle Franco era uma pessoa, uma vida, como todas as vidas importam, ok? Todas as vidas importam, não só esses modismos, como esses movimentos, o Black Lives Matter, eu acho que All Lives Matter. Então, se fala muito até hoje em Marielle, mas, por exemplo, o caso, e o nosso Charles trouxe aí à tona, da Flor de Lis. Qual é a grande repercussão que está tendo? Nenhuma. Quando se aborda o assunto, mas é de forma extremamente superficial, ao passo que anos após a morte de Marielle, só para comparar o fato, porque foi contra uma mulher, uma negra, e a narrativa é essa, uma negra e uma homossexual. Quer dizer, não importa se é um ser humano, foi mulher, negra, pobre ou homossexual, aí sim é que vale a pena ficar batendo na tecla o tempo inteiro. Ao passo que tantas outras vidas que se vão de forma até mais
eu diria, dolorosa do que essa, e não cabe aqui o tipo de comparação de como a pessoa morreu ou não, mas notamos que para a mídia lacradora, a vida não é o que importa, é quem foi que morreu, se foi alguém que faz parte das chamadas. E para vocês terem uma ideia, gente, olha o absurdo, a lei Mariane Ferrer, né? Aí nós vamos puxar aqui um pouquinho. Cadê a senadora Cátia Abreu? Quando o filho dela, né, foi acusado de estupro, hoje nossos políticos descobriram um nicho muito grande, que é a criação de leis específicas para as mulheres. Isso gera votos, gente. Só que são leis inconstitucionais. Qualquer jurista sabe disso. Nós estamos hoje diante de várias leis inconstitucionais. São feitas, criadas por políticos que visam somente atrair seguidores e, com isso, votos. Sabe? É um exemplo que eu estou dando claro aqui para vocês. E tanto o senador Irajá, filho da Cátia Abreu, foi procurado juntamente contra ela. A resposta que foi dada é que eles não iriam se manifestar e não iriam mais procurar falar, né, nem procurar se envolver com leis voltadas, né, para o benefício da mulher. Isso eu não digo que isso não é nenhuma imoralidade, gente, é uma pornografia. Quem está pagando pelo erro dessas pessoas somos nós, são vocês, nossos filhos, nossos netos que vão pagar. Isso é muito... Alguém já parou para pensar e imaginar como será o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos? Alguém já parou para fazer essa reflexão? Parem, por favor. Hoje está aí uma coisa aqui bem colocada pela Carla. Realmente, o homem quando mata é um assassino, é um monstro. Agora, geralmente a mulher quando comete assassinato foi pela depressão. A Elise Matsunaga, por exemplo, olha o que foi que ela fez. Matou o seu esposo a sangue frio, esquartejou. Teve a repercussão, como o caso do goleiro Bruno, e outro caso que eu estou dando aqui um exemplo, infelizmente, né? O pai Fábio, no Paraná. Então, nós estamos, gente, pelo amor de Deus, nós temos que se acordarmos para essa situação que nós estamos passando, porque está em jogo a liberdade dos nossos filhos e dos nossos netos. Nós temos que parar para fazer essa reflexão. Isso é muito grave o que está acontecendo.